Olá, amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Estou aqui uma vez mais a convite do Newton para tratar de mais um tema do Livro dos Espíritos, dessa vez contido na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, mais especificamente os dois últimos itens desse capítulo: recordação da existência corpórea e comemoração dos mortos funerais, que abrange das questões 304 a 329. Desde já, convido a todos para ler, tirar suas conclusões, confrontar com aquilo que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Não pretendo fazer uma análise muito aprofundada, até por causa do tempo exíguo. Aqui vou fazer apenas uma análise superficial e espero que isso sirva apenas de um pontapé inicial que incentive o estudo de vocês. Antes de entrar nos temas abordados mais propriamente, gostaria de fazer algumas considerações preliminares que julgo importantes para o nosso entendimento do assunto. Vou começar a dizer que a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Significa dizer que as respostas que os espíritos dão às questões que lhe foram propostas não conseguem abarcar toda essa infinidade, essa variedade imensa de opiniões e pontos de vista que eles apresentam com relação a tudo aquilo, todos os fenômenos do mundo espiritual. Cada espírito responde conforme o seu ponto de vista, que está de acordo com o seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Então, nós temos que ter isso em mente quando observarmos as respostas e saber que aquela resposta reflete a opinião de uma determinada classe de espíritos. Podemos, assim, de uma forma geral, dividir os espíritos, conforme Kardec expõe num comentário que ele faz dentro desse capítulo, em três grupos. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, permanecem na Terra. Tudo o que aqui se faz é tão mesquinho, em comparação com as grandezas do infinito, que quase não encontram atrativos em nosso mundo. Os espíritos de ordem intermediária estagiam mais frequentemente em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são os que permanecem por mais tempo e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Então, vale destacar que as respostas, em geral, que nós encontramos no Livro dos Espíritos são provenientes de espíritos que estão acima da média dos espíritos que se encontram aqui no nosso plano, no planeta de provas e expiações. Somos, de uma maneira geral, espíritos imperfeitos, que ainda guardamos muitas ideias vinculadas ao mundo material. E as respostas que os espíritos oferecem no Livro dos Espíritos, em geral, demonstram uma percepção mais ampla das coisas. É preciso ter isso em mente para que a gente possa entender bem aquilo que está sendo colocado. Ok? Então, feitas essas considerações preliminares, vamos então agora para o item lembrança da existência corpórea. Como o espírito se recorda da sua existência corpórea? A lembrança não surge de súbito, logo após a morte. Ela retorna pouco a pouco, como algo que sai gradualmente de um nevoeiro. O espírito se lembra das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição no mundo espiritual. Daquilo que não lhe parece importante, o espírito nem procura se lembrar por não ter a menor utilidade.
Então, daqui eu gostaria de destacar primeiro que todo espírito, ao desencarnar, passa por um processo de perturbação que varia, uma vez mais, lembrando as considerações preliminares, varia conforme o grau de elevação moral e intelectual do espírito. Quanto mais elevado, mais rapidamente ele passa por esse período de perturbação, que é mais curto e menos intenso. Quanto mais inferior o espírito, mais prolongado e mais profundo é esse período de perturbação. Portanto, podemos deduzir que os espíritos mais elevados recobram mais rapidamente a sua lembrança, em comparação com aqueles que são mais inferiores. E também vale destacar que o espírito se lembra daquilo que lhe parece importante. Assim como nós aqui, encarnados, temos também uma memória seletiva. Nós lembramos daquilo que mais nos importa. Outras coisas, às quais não damos muita importância, precisamos fazer um esforço de memória para tentar lembrar. E tem coisas que a gente sequer consegue lembrar, mesmo com todo esforço. Assim, fazendo uma analogia com os espíritos, eles lembram aquilo que mais lhe toca, aquilo que mais interfere ou foi importante para a situação em que eles se encontram. Por um esforço de memória, podem se recordar de outros episódios, inclusive de existências anteriores. Mas há também coisas que ficam perdidas no passado. As primeiras existências dos espíritos, por exemplo, por não terem nenhuma importância para o espírito atualmente. Então, podemos dizer que, de certa forma, a memória, a lembrança dos espíritos, também guarda uma certa seletividade, conforme a importância dos eventos. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corpórea? Frequentemente, sim, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Então, uma vez mais, lembrando do que acabou de ser dito, aquilo que é importante para o espírito, ele se recorda. Esses sofrimentos, em geral, são importantes para o seu aprendizado, para a sua evolução, e permitem que eles deem mais valor à felicidade de que eles gozam no mundo espiritual, a maior liberdade, a amplitude de pontos de vista, enfim, a tudo aquilo que eles conseguem viver, experimentar, e que contrasta com as limitações e os sofrimentos pelos quais eles passaram enquanto encarnados. Os espíritos lamentam a felicidade que perderam ao deixar a existência corpórea? Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com uma natureza impura, mais materializada e grosseira. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, aqui, nessa resposta, os espíritos já dão esse destaque em relação à diferença entre os espíritos mais elevados e os menos elevados. Só aqueles ainda muito presos às coisas da Terra, só aqueles que ainda dão muito valor à satisfação dos seus interesses materiais e que têm dificuldade, mesmo após o desencarne, de se libertar, se desapegar dessas coisas, podem lamentar a felicidade que perderam ao deixar a existência corpórea. Os espíritos mais elevados compreendem perfeitamente que a situação em que se encontram no mundo espiritual é muito melhor. Então podemos resumir, que a lembrança da existência corpórea nos espíritos não surge de súbito, ela surge pouco a pouco, à medida que o espírito desencarnado vai superando o período de perturbação que acontece logo após o desencarne. E essa lembrança também guarda relação direta
com a importância que os eventos, que os fatos, as pessoas tiveram e têm para o espírito. Aqueles eventos, aqueles fatos, aquelas pessoas que não têm tanta importância para o espírito, ele precisa de um esforço da memória para se recordar. E há também coisas das quais ele sequer conseguirá se recordar, porque não tem a menor importância para ele. Bom, esse panorama geral sobre a lembrança da existência corpórea vai nos ajudar, então, no entendimento do item seguinte, que é a comemoração do Dia dos Mortos, os funerais. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os seus familiares e amigos que ficaram na Terra? Muito mais do que se pode imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então, estamos sempre conectados. Não importa se encarnados ou desencarnados, estamos sempre conectados pelos pensamentos e sentimentos. Daí a importância da prece pelos desencarnados. Se esses desencarnados são felizes, a nossa prece representa um testemunho da nossa simpatia, da nossa estima, que faz bem àquele que recebe essa prece, essa lembrança. Se eles são infelizes, esse pensamento que nós dirigimos a eles lhes dá um consolo, um lenitivo, e também lhes estimula a vontade de se melhorar, de se arrepender de eventuais erros cometidos, enfim, lhes estimula a se esforçar para se tornarem melhores. O dia da comemoração dos mortos é uma data especial para os espíritos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento tanto nesse dia como nos outros. No dia de finados, podem comparecer em maior número aos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que ali os chamam pelo pensamento. Então, seguindo o mesmo raciocínio, é pelo pensamento que nós nos comunicamos. Se no dia de finados, os parentes de um determinado desencarnado se recordam com mais intensidade daquele espírito, esse espírito naturalmente será tocado nesse dia, será atraído por esses pensamentos. Se esses parentes se encontram reunidos no cemitério, é para lá que esse espírito se sentirá atraído. Mas ele não é atraído nem pelo local e nem pela data, sim pelo pensamento, pelo sentimento que é emitido por aqueles que se lembram dele. Então é sempre através do pensamento e do sentimento que nós nos comunicamos. Estamos em perpétua relação uns com os outros. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como uma futilidade? Não, pois é um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, ela é útil para ajudar a concentrar as recordações dos encarnados. Então, assim como uma fotografia, um objeto que pertenceu a uma pessoa querida, nos remete a lembrar daquela pessoa, nos faz a nossa memória buscar aquela pessoa. Da mesma forma, a reunião dos despojos mortais faz com que os familiares concentrem a sua memória, a sua lembrança, serve como um gatilho para que eles se recordem e representa a exteriorização de um sentimento de estima, né, de valor que aquelas pessoas dão àqueles que se foram. Então, do ponto de vista material, não tem a menor importância para o espírito. No entanto, uma vez que fortalece a memória, a recordação, e é uma manifestação desse sentimento, sim, é muito importante e não deve ser considerado, portanto, uma futilidade. Tem o seu valor.
O espírito assiste ao seu enterro e fica lisonjeado com a quantidade de pessoas que a ele comparecem? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Pode ficar mais ou menos lisonjeado com a presença das pessoas, dependendo do sentimento que as anime. Então, muitas vezes, entre nós encarnados, pode-se dar uma importância grande ao número de pessoas que comparecem a um determinado enterro, um determinado funeral, mas para o espírito as coisas se dão de outra forma, né? Como é o mundo dos pensamentos e dos sentimentos que está ali envolvido, não é a quantidade que vai lisonjeá-los, mas sim o sentimento que move aquelas pessoas. Se elas estão movidas por um sentimento verdadeiro, sincero, de respeito por aquele que desencarnou, isso certamente reflete de forma positiva para o espírito. Do contrário, a quantidade não tem a menor importância. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre para sua própria instrução. Nessa ocasião, todos os sentimentos lhe estão patentes, e a decepção que lhe causa a ganância com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, muitas vezes aqueles sentimentos que estão ocultos por trás do verniz social e que escondem a ganância com que muitas vezes as pessoas, os herdeiros, desejam até a morte daqueles que são detentores de bens materiais, isso fica patente quando o espírito já desencarnou e os herdeiros se reúnem. E então, muitas vezes, aquele desencarnado assiste para a sua própria instrução essa reunião e consegue ler nas entrelinhas aquilo que está no coração de cada um. Mas como ele alerta aqui no final, a vez deles também chegará. Tudo aquilo que a gente planta, nós colheremos. Então, fica aí esse alerta para nós. Bom, então agora eu gostaria de fazer algumas considerações finais que eu considero relevantes depois de tudo isso que nós vimos a respeito desses itens. A saudade dos que já partiram para o mundo dos espíritos é algo natural. Tomemos cuidado com uma saudade desmedida, desequilibrada, que pode nos levar a uma espiral depressiva. Então, sentir saudade daqueles que já partiram, totalmente compreensível. O fato de nós, espíritas, termos a convicção de que a vida continua, não significa que sejamos indiferentes, que a gente não sinta a falta daqueles que não estão mais ao nosso lado fisicamente. É normal que a gente sinta saudade. A gente só tem que tomar o cuidado para que a nossa saudade não seja algo desequilibrado, não cause sofrimento a nós mesmos e àquele que é o objeto da nossa saudade. Então, é apenas um alerta para que a gente policie a maneira como nós estamos lidando com o luto que todos nós passamos ao perder alguém querido, que a gente consiga ter o equilíbrio necessário para cultivar uma saudade que não seja doentia, que não seja desmedida, que não seja desequilibrada. Exercitemos o desapego das coisas e das pessoas, porque estamos aqui de passagem. Não sabemos quando será a hora da nossa partida, mas temos convicção de que só levaremos conosco o que é de uso da alma. Então, tudo aquilo que é de uso do corpo fica. Os bens, os títulos, todas as posses materiais, o próprio corpo fica,
Nada disso nós levamos conosco. Então, nós precisamos exercitar esse desapego de coisas e pessoas. Não significa dizer que sejamos indiferentes às coisas e às pessoas, mas que a gente aprenda a não depender disso para a nossa felicidade e tenha a percepção bem clara da transitoriedade de tudo isso que nós vivemos aqui. A nossa existência, ela é passageira, a nossa vida aqui no plano físico é tão frágil, né? Ninguém pode garantir o minuto seguinte. Então, nós temos que estar preparados com a nossa mala de viagem pronta, porque nós sabemos que essa viagem é certa, só não temos certeza da data. Por isso, precisamos colocar na bagagem aquilo que será útil. E o que será útil é aquilo que é de uso da alma, que são os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos conhecimentos, tudo aquilo que é material fica. E temos a certeza de que a separação que a morte provoca nas relações entre nós aqui encarnados é uma separação passageira e que nós reencontraremos todos aqueles com os quais nós nutrimos, pelos quais nós nutrimos sentimentos de verdadeiro afeto e que não estamos de forma alguma eternamente separados. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem bem, paz e bem para todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.